Capítulo 12. Deixar sem abandonar. Era verdade que em pouco ou quase nada a família da Jane precisava de minha ajuda, mas com relação à minha família eu não podia dizer o mesmo. Eles contavam muito comigo. Quando me casei e saí de casa, deixei minha mãe ainda com 3 filhos morando com ela. O mais velho tinha 21 e os outros apenas 14 e 11 anos. As despesas não diminuíram muito com a minha saída e a parte com a qual eu contribuía certamente faria falta. Durante a minha infância e juventude, fui conscientizado quanto à importância de cuidarmos daqueles que sempre cuidaram de nós. Lembro bem de uma das oportunidades em que alguém me disse isso. Foi o vô Valfrido, meu avô materno. Eu tinha 18 anos e em uma ida a Belo Horizonte aproveitei para visitá-lo. Naquela época ele morava em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em certo momento da conversa com meu avô, ele pediu que eu o ouvisse atentamente porque queria me dizer algo muito importante. Falou então: cuide bem dos seus pais quando eles estiverem velhos. Não os abandone em sua velhice. Eu não sabia bem ao certo por que ele me falava aquelas palavras, mas o assegurei de que não precisava se preocupar quanto a isso. No que dependesse de mim, eu seria atento aos meus pais em todo o tempo, principalmente na velhice. Vô Valfrido morava sozinho. Não aceitava viver com quaisquer dos filhos e infelizmente faleceu em 1990 com 74 anos de idade. Aquele foi um ano dificílimo para minha mãe, pois poucos meses depois da morte de meu avô fiquei cego. A insistência do vô Valfrido em não querer morar próximo dos filhos para ser cuidado por eles contribuiu muito para o agravamento dos problemas de saúde que causaram sua morte. Ele não se cuidava bem e não aceitava ser cuidado por ninguém. Em seus últimos dias de vida, minha mãe ainda conseguiu estar com ele, mas bem pouco pôde fazer. E pensar que ele me alertou quanto à importância de que eu cuidasse dos meus pais quando estes fossem idosos, mas ele mesmo não aceitou ser cuidado por seus próprios filhos na velhice. De fato, aprendi com a Bíblia que, ao nos casarmos, formaríamos um novo núcleo familiar, onde um procuraria ser bênção para o outro e ambos buscariam ser uma bênção para os filhos, pais, irmãos, igreja, amigos e outros mais. Exatamente nessa ordem. Claro, também estava em minha mente que eu precisava caminhar em acordo com minha esposa para viabilizar todas as ações que resultariam em bênçãos para esses diversos grupos de pessoas. Nós respeitaríamos essa hierarquia de compromissos, sendo atentos, porém, a eventuais situações de emergência. Sou gratíssimo a Deus pela esposa que me deu, pois ela cultiva os mesmos valores bíblicos que eu. Assim, nela encontrei a concordância de que precisava. A busca da harmonia resultou em que sempre consideramos tudo que temos como nosso. Nada era de um apenas, respeitando, é claro, aspectos estritamente particulares. Dessa forma, nossa conta bancária sempre foi conjunta, e se algo fizemos juntos e em concordância. Tudo que pela graça de Deus fizemos, por minha mãe, não foi um gesto apenas meu, mas sim nosso, como casal. Essa forma de pensar trouxe muito bem-estar para o nosso relacionamento, pois nunca Jane reclamou ou questionou qualquer investimento que fizemos em prol de minha mãe e dos meus irmãos. Ela participou de tudo e tudo que fizemos, se fizemos, foi porque ela alegremente concordou com a realização. Ajudar não era um peso, mas sim um prazer. Nós nos alegrávamos a cada ação de apoio realizada, como se estivéssemos fazendo para nós mesmos. Foi assim, por exemplo, que logo após nos casarmos, contratamos um plano de saúde para minha mãe, o qual mantivemos até quando ela se tornou dependente do plano de saúde de meu irmão, Valfrido. Mais tarde, ela passaria a ser dependente no plano de saúde de outro irmão, o Matusalém. Quando me casei, ela morava de aluguel na casa de meu tio José Pedro. Eu queria muito que ela tivesse sua própria casa e que fosse um imóvel melhor do que aquele em que ela estava, pois o imóvel do meu tio era bom, mas muito antigo,
e seria inviável promover todas as reformas de que necessitava. Logo após quitarmos o apartamento em que fomos morar, passamos a perseguir o objetivo de providenciar um imóvel para minha mãe e irmãos morarem. Graças a Deus, logo conseguimos fazer isso adquirindo o ágio de um apartamento em um edifício chamado Itapuã, em Taguatinga Norte. Os dias de aluguel finalmente haviam acabado. Pouco tempo depois, Vitor nasceu e compramos um novo imóvel. Reformamos, colocamos alguns armários e nos mudamos para ele. Enquanto isso, minha mãe continuava morando no edifício Itapuã. Apenas um ano mais tarde, com tudo acontecendo de forma muito rápida, a família iria aumentar, já que Jane estava grávida de Gláucia, e procuramos um apartamento maior com 3 quartos, pois o nosso só tinha 2. Ao fim de toda a negociação, minha mãe veio morar no apartamento em que estávamos, todo reformado, e fomos para um outro maior, mas que precisava de reformas. Ficamos muito felizes com o resultado de toda a negociação, pois minha mãe veio para um imóvel reformado em Taguatinga Sul e nos mudamos para um apartamento em Taguatinga Norte, mais amplo, tendo até uma despensa. Lamentávamos apenas que o prédio fosse muito antigo, sem elevador e precisasse de reformas. Essa questão seria muito sensível para as crianças quando elas crescessem. Mantivemos a propriedade desses 2 apartamentos por 13 anos. Sempre tratamos o imóvel em que minha mãe morava como se fosse dela. Assim, tinha autonomia para promover as mudanças que julgasse necessárias. Enfim, o desejo de dar a ela um lugar para morar em definitivo havia se realizado. Particularmente, rejeito de pronto qualquer elogio pelo que fizemos. Se alguém merece elogios, esse alguém é Jane, pois durante todos esses 13 anos em que tivemos 2 apartamentos, um para minha mãe e outro para nós, Jane sabia que se vendêssemos os 2, poderíamos, com o dinheiro da venda, comprar algo bem melhor para a gente. Porém, ela sempre rejeitou essa possibilidade, mesmo em face das dificuldades do condomínio em que morávamos, cuja pintura era horrível, caixas d'água vazando, sem elevador, etc. Ela inclusive chegou a ser síndica por 2 mandatos no afã de tentar melhorar o prédio e conseguiu promover várias das reformas que eram tão necessárias. Vitor e Gláucia também tiveram uma conduta exemplar quanto a essa questão. Principalmente Gláucia, pois Vitor não ligava muito para a estética do lugar onde estava morando. Gláucia já havia se tornado uma juvenil. Às vezes, quando estávamos entrando de carro no estacionamento, que não era coberto e por isso podíamos visualizar bem a fachada do condomínio, ela insinuava, bem que a gente podia comprar um apartamento em um condomínio mais bonito. Esse nosso é muito feio. As amigas dela moravam em prédios e casas bem mais bonitas. No entanto, Gláucia nunca deixou de levar suas amigas ao nosso apartamento em razão disso. Gláucia tinha esperança de se eu conseguisse atendê-la, mas sem que para isso a avó alta precisasse ficar sem ter onde morar. Se mudar para um lugar mais bonito implicasse em prejudicar a avó alta, ela não queria. No início do ano de 2009, parei um pouco para conversar com Gláucia sobre isso, pois queria saber exatamente o que havia no coração dela quanto a essa questão. Ela me disse que estava tudo bem, que entendia por que não vendíamos o apartamento em que morava a avó alta. Disse que estava feliz onde vivia, estava perto de onde moravam suas amigas, da escola e da casa da outra avó, Dona Edith, mãe de Jane. Gláucia ia muito à casa das amigas e principalmente à casa da vovó Edith. Lembro como se fosse hoje dessa conversa, eu sentado na cadeira do computador e ela toda feminina sentada sobre a cama do quarto em que estávamos. Deus foi muito bom em me dar a oportunidade dessa conversa. Como pai, eu queria muito dar a Gláucia mais conforto. Queria que ela morasse em um condomínio no qual não tivesse receio de levar suas amigas, mas sabia que ensinar a ela a importância do cuidado para com os nossos pais era mais importante do que oferecer um lugar mais bonito e confortável para ela. Nosso condomínio era muito feio mesmo e eu não precisava enxergar para saber disso, mas aquele apartamento dentro dele foi o melhor lugar nesse mundo em que já vivi. Se eu não soubesse pelas páginas da Bíblia como é o céu, teria muita dificuldade em acreditar que houvesse um lugar melhor do que nosso apartamentozinho no setor QND em Taguatinga Norte, onde nossos filhos viveram toda a infância deles.
Nós éramos felizes e eu sabia. Durante o tempo em que minha mãe morou em um imóvel nosso, várias vezes ela me sugeriu que eu o vendesse para que Jane, as crianças e eu pudéssemos morar em algo melhor. Mas sempre assegurei a ela que não queríamos fazer isso e que estávamos felizes e que ela permanecesse ali onde estava. De fato, acreditamos e temos experimentado que é melhor dar do que receber, como nos ensinou o Senhor Jesus. Antes de nossos filhos nascerem, minha preocupação estava voltada para o cuidado com meus irmãos bem mais novos, Rodrigo e Matusalém. Procurávamos propiciar a eles algum lazer, e nesse sentido fomos com eles visitar meus parentes em Santo Antônio do Monte e passear em Caldas Novas. Eu não tinha filhos ainda, mas podíamos abençoar uma criança e um adolescente que moravam bem longe do pai deles e bem perto de nós. Quando eu era solteiro, levava-os para passear no shopping, no clube, etc. Depois de casado, foram várias as viagens a Santo Antônio do Monte e minha mãe era mais frequente com a gente, pois meus irmãos foram crescendo e passaram a ter programações mais interessantes para fazerem do que viajar conosco para Minas Gerais. Meus 3 irmãos sempre foram uma bênção. Nenhum deles trouxe problemas para minha mãe. Valfrido já trabalhava quando eu saí de casa para casar e ajudava muito nas despesas. Rodrigo e Matusalém, anos mais tarde, passariam a fazer o mesmo. Os 3 estudaram muito, apesar das dificuldades, e conseguiram bons empregos. Todos também se casaram, sendo que nesse momento em que encerro o livro, Valfrido tem uma filhinha, a Rebeca, e Rodrigo é pai do Daniel. Só Deus sabe se outras crianças vão chegar, mas as que Ele já enviou são uma bênção para todos nós. Hoje, os 4 filhos da Dona Alta estão muito envolvidos no cuidado dela. O que mais se dedica a essa tarefa é exatamente o que chegou por último, Matusalém. Dou graças a Deus por isso, pois pela limitação visual, não consigo ajudar minha mãe tanto quanto eu gostaria. Não posso, por exemplo, fazer companhia a ela em caso de uma internação, já que não consigo nem realizar a simples tarefa de observar se através do soro já terminou de correr uma determinada medicação. Meus irmãos vivem no Distrito Federal e congregam em igrejas evangélicas. Fui o primeiro a me converter a Cristo. Sempre procurei influenciar meus irmãos com minhas atitudes mais do que com palavras, embora eles sempre tenham sido simpáticos ao ouvir sobre a Bíblia. Procurei aproveitar todas as oportunidades que tive para compartilhar com eles os valores e princípios do Reino de Deus. A conversão de Valfrido aconteceu durante uma escola bíblica de férias na Igreja Batista Central de Taguatinga, e as de Rodrigo e Matusalém, os quais sempre levei para participarem da escola dominical, nas igrejas em que eu congreguei, ocorreram quando ambos ainda eram muito novos. Ainda não tenho 50 anos e já sou mais ajudado por meus irmãos do que os ajudo. Não me sinto diminuído por isso. Fico feliz de que Deus esteja dando a eles o privilégio que eu também já tive de abençoar irmãos de sangue, os quais também são meus irmãos pelo sangue de Jesus. Importa que eles cresçam e que eu diminua. Sem querer ser dramático, mas sim realista, se Deus me der vida longa com a limitação visual e física que já tenho, muito provavelmente precisarei cada vez mais da ajuda deles. E é muito bom saber que poderei contar com ela. Se a família de Jane não precisava de nossa ajuda, estávamos conseguindo cuidar bem de nossos filhos e apoiar minha mãe e irmãos. Estaria faltando alguém nesse contexto familiar mais próximo? Sim. Eu me preocupava também com meu pai. Desde a separação dele de minha mãe, passamos a viver bem longe um do outro. Inicialmente ele estava em Belo Horizonte e depois foi morar na cidade de Porciúncula, no noroeste do Rio de Janeiro. Casou novamente e vivia com sua esposa. Teve mais um filho por nome Davi. Ainda quando eu enxergava, em 1990, fui a uma pequena cidade pertinho de BH para participar de um evento promovido pela Mocidade para Cristo, chamado Som do Céu, e aproveitei para visitar meu pai. Nessa época, Davi era um bebê e o vi deitado no berço. Anos depois, papai se mudou para o Rio de Janeiro
porque as coisas ficaram difíceis também em Belo Horizonte. Ele mais uma vez não soube administrar bem seus negócios e perdeu tudo que tinha em BH. Após meu casamento, fui várias vezes a Santo Antônio do Monte, onde moravam meus avós, para possibilitar aos meus filhos conhecerem meus parentes e para viabilizar nossos encontros com papai. Ele vinha de Porciúncula visitar minha avó e nos encontrávamos na casa dela. Assim, as crianças puderam conhecer o vovô Walter. A iniciativa era quase que toda minha, pois meu pai não fazia muita força para vir nos ver. Na maioria das vezes, ele unia o útil ao útil, indo à minha cidade natal para fazer negócios, trazer de lá os presentes que minha avó Nair sempre dava a ele, e uma vez que já estava por lá, era simpático a ideia de nos encontrar. Foi sempre assim. Eu inicialmente tentando aproximar meus irmãos mais novos do pai, que morava distante, e mais tarde meus filhos do avô, que vivia longe. Após a separação de mamãe, papai veio bem poucas vezes nos visitar. Raramente nos falávamos por telefone, até porque no passado esse contato era mais difícil e caro. Se quando ele morava em Belo Horizonte era difícil, mesmo tendo o telefone da fábrica de móveis como opção, quando ele se mudou para Porciúncula, tudo ficou mais complicado, pois para conversar com ele contávamos com a gentileza de um vizinho. Eu ligava para essa pessoa, pedia que chamasse meu pai e retornava a ligação mais tarde. Ele vinha e ficava esperando que eu ligasse novamente. Mas nem sempre isso dava certo. Minha tia Cleusa e meu tio Alberino costumavam me ligar e dar notícias sobre ele. Muitos desses contatos eram feitos para pedir algum tipo de ajuda, já que meu pai mesmo nunca me ligou para pedir nada. Seus irmãos é que faziam isso, seja a pedido dele ou não. Nesses casos, a minha situação era bem difícil, pois eu não ganhava muito e já havia assumido vários compromissos no cuidado com minha mãe e irmãos. Raramente conseguia atender a tudo o que me pediam. Eu tinha esperança de que meu pai, com o encargo de cuidar apenas de si mesmo, conseguisse fazer isso ou que seus irmãos e pais pudessem ajudá-lo também. Como em Porciúncula ele foi morar com a segunda esposa, num imóvel dela, foi muito auxiliado por ela e pela família dela, de modo que, quando nos encontrávamos em Santo Antônio do Monte, ele me dizia que estava bem e com uma vida bem tranquila. Diante das demandas que me chegavam com relação ao meu pai, eu orava e pedia a Deus que me mostrasse o que eu poderia fazer para ajudar. Eu sabia que não poderia atender plenamente a tudo o que me pediam e ouvia que algumas pessoas em Minas via-nos como ingratos para com meu pai, pois diziam que ele tinha filhos morando em Brasília com todo o luxo, mas que não queriam ajudar o pai que morava distante. E é claro que os mais maldosos incluíam um comentário e pensar que eles se dizem crentes. Eu não queria que o nome de Deus fosse envergonhado por minha causa, mas sabia que se fizesse tudo que esse pessoal maledicente esperava, aí que realmente envergonharia o meu Senhor ao assumir compromissos os quais não teria condições de honrar. Dessa forma, se minha consciência estava em paz diante de Deus, à luz de sua palavra, caminhava tranquilo, fazendo o que podia de acordo com as minhas possibilidades. Lamentava que pessoas estivessem dizendo aquelas coisas horríveis, mas não seria eu, com atitudes irresponsáveis, a fazê-las mudar seu discurso. Pedia assim a Deus que falasse ao coração delas e mudasse a forma de verem toda aquela situação, até porque lutávamos com muitas dificuldades em Brasília e o luxo nunca fez parte da nossa vida. Como meu pai nunca cuidou bem de sua saúde, sofreu vários acidentes automobilísticos e nunca se afastou da bebida. Com o passar do tempo, os problemas com a saúde foram se tornando mais evidentes. Da última vez em que o encontrei, ele estava muito magro, pois perdera mais de 20 quilos rapidamente. Disse ter contraído diabetes e convivia com uma pressão arterial muito alta. Os acidentes automobilísticos nos quais se envolveu deixaram sequelas na audição, na visão e na coluna. As lesões na coluna, por exemplo, causavam muitas dores nas suas costas. Não obstante tudo isso, ele resistia a mudar o estilo de vida, a alterar o tipo de alimentação e mesmo a deixar a bebida.
Diante dos problemas que se agravavam, contratamos um plano de saúde para ele, de modo que pudesse se tratar, e enviei pelo correio por várias vezes os medicamentos dos quais dizia precisar. Mas, infelizmente, tempos depois, fiquei sabendo que ele foi a um pouco mais do que 2 consultas e nunca quis fazer quaisquer dos tratamentos que lhe prescreveram. As restrições alimentares às quais ele teria que se submeter eram muitas. Seria necessário também uma grande mudança de hábitos, e creio que ele preferiu seguir sem alterar sua rotina, mesmo colocando em risco sua vida. Achou melhor viver pouco sem restrições do que ter a experiência de viver bem mais seguindo todas elas. Em nossa última conversa por telefone, ele me disse que a sua glicemia havia chegado a um pico de 600. Após ser atendido em uma emergência de um hospital da cidade, a glicemia baixou, mas ainda estava alta. A pressão também permanecia muito alta, sem que conseguisse controlá-la com a medicação que estava tomando. Diante de tudo isso, achava que não iria viver muito mais. Claro que o incentivei a se cuidar, abrir mão de alguns hábitos e abandonar o vício da bebida. O prêmio por seu esforço, além de todo o bem-estar que passaria a usufruir, seria curtir seus netos, conhecer os que ainda deveriam chegar e fazer muitas coisas boas. Desanimado, ele me disse que tinha talvez apenas mais um ano de vida. Eu pedi a ele que se cuidasse, tomasse os remédios, fosse às consultas e observasse o tratamento para termos a companhia dele por muitos outros anos. Afirmei que não acreditava naquele prognóstico sombrio que ele fez. Em minha memória ficou marcada a forma como ele sempre se despedia de mim em nossas conversas, o que ele fez mais uma vez naquela oportunidade. Ele sempre dizia: "Deus te abençoe, Walter Júnior", e desligava. Os filhos de pais separados já sofrem demais com a separação e muitas vezes ainda têm que suportar os que tomam partido de um lado ou de outro, acusando-se mutuamente. Os que gostam do seu pai falam mal de sua mãe e os que gostam de sua mãe falam mal do seu pai. Dessa forma, o tempo todo tem alguém falando mal de quem você ama. Será que alguém seria capaz de entender que, apesar de reconhecermos os erros dos nossos pais, ainda assim os amamos? Que o quanto o pai da gente errou não nos faz deixar de amá-lo, mas sim lamentar e sentir vergonha por aquilo que ele fez? Os que falam mal parecem ter a esperança de que em algum momento venhamos a nos unir a eles no sentimento que têm. Talvez fosse oportuno perguntar: o que você sente quando ouve alguém ofendendo sua mãe ou seu pai? Quando nossos pais decidem pela separação, assistimos a tudo não querendo acreditar no que estamos vendo, mas com absoluta certeza de que existe ex-marido, mas não ex-pai. Aquele que deixou de ser o cônjuge de minha mãe continuaria a ser meu pai. A pergunta quanto a com quem queremos ficar, não importa o que respondamos, no fundo sempre será: quero ficar com os dois. Além do fato de que só desistimos do sonho de ver nossos pais novamente juntos quando Deus leva um deles para si. Se um conselho eu pudesse dar aos que conhecem filhos de pais separados, é que ao se referirem aos pais deles, que o façam com todo o respeito. Por piores que sejam os erros que esses tenham cometido, continuam sendo pais. Tratá-los com respeito, no mínimo por amor aos seus filhos, não implica em ignorar que cometeram falhas, mas sim em demonstrar amor aos que não tiveram culpa nos pecados dos seus pais e não conseguem deixar de amá-los, nem querem fazê-lo. Espero que muitos sejam poupados de ouvirem tudo que eu ouvi de forma muitas vezes agressiva e rancorosa contra meus pais, de parte a parte. No fim de tudo fica a pergunta: e daí? Em que isso muda a realidade de que ela é minha mãe e ele é meu pai? E uma das coisas mais constrangedoras que podem ocorrer com relação aos que por muito tempo ofenderam o pai da gente com palavras, acontece quando ele se vai, pois quem o ofendia duramente, na falta do que falar, diz que sente muito a partida dele, o que acaba por soar absolutamente falso. No dia 15 de março de 2009, eu voltava de Goiânia, onde tinha ido cantar na igreja presbiteriana Pedra Viva. Era uma segunda-feira e o ônibus que nos levaria, a mim e a Jane, de volta para Brasília, partiria às 7 horas.
Já na plataforma de embarque, despedia-me do estimado pastor Jair Francisco Macedo, que havia nos hospedado, e começava a subir os degraus do ônibus. Enquanto subia, o celular tocou. Era meu irmão Valfrido. Ele me deu então a notícia de que nosso pai havia falecido naquela madrugada, vítima de um infarto. Eu não tinha mais como voltar. O ônibus começou a se mover e apenas me sentei na poltrona já chorando. Foram 2 horas e 40 minutos do trajeto sem poder falar com ninguém, pois o celular não dava sinal. Falei com Deus. Acho que era isso que ele queria ao permitir aquela situação. Valfrido, ao me ligar, não sabia que eu estava viajando, pois se soubesse, teria aguardado que eu voltasse para Brasília para só então me dar a notícia. Estávamos a poucos quilômetros de casa quando o ônibus quebrou. O táxi de um irmão em Cristo nos deixou em casa finalmente. Pude, enfim, ligar para meus parentes em Minas Gerais. Não fui ao sepultamento. Seria muito difícil e talvez arriscado, pois teríamos que ir de carro para minha cidade no interior de Minas e correr muito para chegarmos a tempo. Mesmo que eu fosse, não poderia vê-lo mais. Fiquei com o último "Deus te abençoe" dele na memória. Roguei a Deus que atendesse a essa última vontade expressa de meu pai, da qual eu me lembrava, pois eu estava precisando muito da bênção de Deus naquele momento. O corpo foi trazido do estado do Rio de Janeiro e sepultado na cidade onde meu pai e eu nascemos, Santo Antônio do Monte. Liguei algumas vezes para falar com parentes e uma ligação foi muito especial para mim. Falei com o meu irmão Davi. Eu o havia visto bebê e menino, mas agora ele já era um homem. A voz dele é muito parecida com a de meu pai. Meu pai havia partido, mas nós, seus filhos, prosseguimos. E dentre todos, eu especialmente, levo o nome dele. Nunca serei sênior, serei apenas júnior. Walter Júnior. Papai estava tão certo de que não viveria por muito mais tempo que fez uma pequena carta de despedida. Deixou-a com um amigo e pediu a ele que fizesse com que essa carta chegasse a nós, seus filhos, após a sua morte. Não a transcrevo aqui, mas compartilho apenas um pequeno trecho dela. Eu amo meus filhos com todo o amor do mundo e meus netos. Uma pena deixar eles, mas se for da vontade de Deus, o que fazer? Walter Júnior é o mais velho. Ele sempre me procurou. E o Valfrido, como amo aqueles meninos. Sempre peço a Deus pelos 4. Jesus abençoe a cada um de vocês. Abraços, Walter de Mello.